Ei, gente, tudo bem? Hoje a nossa questão é sobre um conteúdo que para muita gente é simples, que é o adjetivo. Então, é uma questão, portanto, de morfologia, que é a parte da gramática que estuda as classes gramaticais. Pegamos aí uma questão da Banca Fundação Getúlio Vargas, que atualmente é uma das bancas que mais tem realizado concursos aí no Brasil. E, embora ela esteja sendo escolhida, é uma banca que muitas vezes traz questões diferentes do habitual. Então, essa questão de hoje, na sua tela, ela trata desse assunto das classes gramaticais, a morfologia, associado à semântica, que é a parte gramatical que pede sobre o sentido. Então, quando uma banca pede que você avalie as modificações semânticas de um trecho, eles querem que você avalie as modificações de sentido. Vamos dar uma olhada na questão. A frase abaixo, que apresenta adjetivos de valor semântico oposto, ou seja, onde é que os adjetivos são antônimos, é. Pause a tela, resolva aí com o seu conhecimento prévio, em seguida, volte aqui comigo. Vai lá. E aí, achou fácil ou se dividiu? Primeiramente, vamos anotar o seguinte, olha aí. Quando você estiver fazendo uma questão que perguntar sobre essa palavra, que se denomina adjetivo, saiba que os adjetivos são caracterizados como qualificadores. E quando eu falo que são qualificadores, isso vale um atributo positivo ou isso vale um atributo negativo. Porque a gente pensa que qualidade é tudo aquilo que é favorável. É um prato gostoso, é uma pessoa dedicada, é um lugar agradável. Mas o defeito também é um qualificador. É um problema difícil, é uma água amarga, é o indivíduo mau caráter. Então, qualificou é um adjetivo. Outra coisa, anotando também, às vezes você vê que os adjetivos são tratados como caracterizadores. Então, quando a palavra precisa de característica, sejam essas características positivas ou negativas, elas são chamadas de adjetivos. Agora, obviamente, anotando, o que é um adjetivo? Eles são qualificadores e são caracterizadores do nome. E, pela gramática, a palavra que serve para dar nome aos seres é o substantivo. Então, todo adjetivo é aquela palavra que vai dar característica a um substantivo. Por exemplo, na tela, na letra A, os jovens brasileiros são semelhantes aos jovens americanos. Eu quero que você perceba que essa palavra jovens, nesta frase, está determinada pelo artigo os. E toda palavra determinada por artigo, ela é um substantivo. Então, vou anotar uma outra coisinha aqui. Eu vou, por exemplo, dizer que as pessoas jovens têm mais força física. Então, quando eu falo que as pessoas jovens têm mais força física, eu quero dizer para vocês o seguinte: nesta frase, a palavra pessoas é um substantivo, porque ela aparece aqui, ó, marcada pelo artigo as. Como também a palavra força é outro substantivo, porque ela admite a anteposição de um artigo a. Então, substantivo não é só aquela palavra que tem um artigo antes. Ela geralmente tem. Mas se ela não tiver, ela é aquela palavra que admite que a gente coloque um. Como eu posso colocar a força? Força é um substantivo. Anote uma outra coisa comigo. Observem que nessa mesma frase que eu passei para vocês, as pessoas jovens têm mais força física. Eu quero que você veja que essa palavra jovens
é plural porque se refere às pessoas. Se fosse uma pessoa, jovem. As pessoas, jovens. Então, na tela, como a palavra jovens caracterizou pessoas, esse é um adjetivo. Da mesma forma que física é feminino, porque se refere à força. Se fosse, por exemplo, aspecto físico, se fosse atributos físicos, aí na tela, física é a força, então se refere ao substantivo, é um adjetivo. Essa relação de substantivo com adjetivo é o que a gramática chama de concordância nominal, que você muitas vezes vê quase sempre, né? Ou sempre, nos editais. Então, a concordância nominal nada mais é do que o acordo que existe entre um substantivo e um adjetivo. Voltando à questão, jovens aqui é um substantivo, por quê? Porque nesse fragmento a palavra jovens está determinada por um artigo. Vamos anotar uma outra coisinha aqui comigo. Quando eu falo assim, os jovens são acomodados. Nem todos, mas muitos são. Nesta frase, a palavra jovens é a mesma palavra do exemplo 1. No entanto, na frase 2, a palavra jovens passa a ser um substantivo porque ela está determinada pelo artigo os. Então, só para você se lembrar que a determinação, a definição de uma classe gramatical, ela depende do contexto em que a frase está inserida. Então, não posso perguntar o que é jovem, não sei qual é a frase. E na tela, você vai observar também que dessa vez a palavra jovens foi caracterizada por acomodados. São jovens acomodados. Então, aqui é o adjetivo. Ok? E aí, voltando à nossa primeira frase, brasileiros caracteriza os jovens. Semelhantes caracteriza os jovens. E aqui, americanos caracteriza esse outro, jovens. Então, você vê que tem um paralelo entre jovens brasileiros e jovens americanos. E, não sei, mas de repente, alguns de vocês podem ter pensado em marcar a letra A como resposta. Mas olha o que está pedindo a pergunta. Adjetivos que têm valor oposto. Brasileiro não é o oposto de americano. São coisas diferentes. Quem nasceu no Brasil é brasileiro. Quem nasceu nos Estados Unidos é americano. Então não é oposição. É diferença. Por isso que não é a letra A. Na tela. As lágrimas dos velhos são tão terríveis como as das crianças são naturais. Ó, velhos aqui não é uma característica, é um substantivo, ó, os velhos. Da mesma forma que crianças aqui, ó, é um substantivo, as crianças. E você está observando que além da palavra velhos e além da palavra crianças, o que a gente pode perceber é que existe também o substantivo lágrimas, as lágrimas. E aqui, o substantivo lágrimas está implícito. Ó, é como se eu dissesse assim, as lágrimas dos velhos são tão terríveis como as das crianças são naturais. E eu quero que você veja que lágrimas dos velhos são terríveis. Lágrimas das crianças são naturais. Se você marcou a letra B de bola, você errou também. Porque ser terrível é negativo. Ser natural não é negativo nem positivo, é natural. Só que eu não posso colocar que terrível e natural são oposições. Pessoal, mas e velho e criança? Também não é o oposto. São etapas diferentes da vida. E mais, velho e criança aí não é adjetivo. São dois substantivos, como eu disse a vocês. Ok? Na tela. Olha a letra C. Eu não sou rico. Eu sou um pobre homem
com dinheiro, que não é a mesma coisa. Aí, o que eu quero que você perceba é o seguinte: rico é um adjetivo que me caracteriza. Ó, eu, rico. Pobre é um adjetivo que caracteriza homem. E realmente, pobre e rico são coisas opostas. Quem é pobre não é rico, quem é rico é pobre. Então, de repente, você chegou na letra C e marcou a letra C. Ok, vamos lá, na tela. Na letra D, a gente fala em avarento. Uma pessoa avarenta é uma pessoa pão dura. Aliás, uma pessoa pão duro. Eu não posso falar que ele é pão duro e ela é pão dura. Não. O duro aí caracteriza pão. O pão é duro. Então, ela é um osso duro de roer. Duro caracteriza osso. Olha, a minha mãe é pão duro demais. A gente às vezes fala assim, a minha é pão dura, que está concordando com a mãe. Não. O duro concorda com o pão. Então, não existe o adjetivo pão dura. O adjetivo é pão duro sempre. Mas, enfim, na tela. Avarento é pão duro, só que nessa frase ele é um substantivo. Ó. O avarento. E a palavra pobre é um adjetivo que caracteriza esse avarento. Avarento, pobre. Mas não existe rico, porque riqueza aqui, ó, é um substantivo. De repente você viu a palavra riqueza e viu a palavra pobre e achou que essa era a resposta. Não. Então, por enquanto, a letra C está ganhando. Olha a letra E. Olha lá. Eu tenho a palavra corajosa, que caracteriza mãe, e tem a palavra covarde, que caracteriza filho. E aí veio um problema. Eu fiquei em dúvida, como muita gente deve ter ficado, entre C e E. Pobre é o oposto de rico. E corajosa é o oposto de covarde. Quem é corajoso não é covarde. Quem é covarde não é corajoso. Então, se você marcou a letra C ou se você marcou a letra E, você não fez papel feio. Esse é o problema da banca FGV. É você ter coisas que você fala assim, ué, mas as duas podem ser. Na tela, acertou a questão, quem marcou a letra E. Ué, professor, e o que você falou sobre a letra C? Vamos anotar uma coisinha? Quando eu falo assim, Eustáquio é realmente um homem grande. Ou Eustáquio é realmente um grande homem. Existe uma propriedade matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas isso é uma propriedade matemática. Porque em português a ordem altera. Olha por quê. Na primeira frase, esse grande caracteriza o homem. Na segunda frase, esse grande também caracteriza o homem. Nas duas frases, homem é um substantivo, o homem, um homem, e grande é uma caracterização para ele. Só que na tela. Quando eu falo que o Eustáquio é um homem grande, é porque ele tem 2 metros e 1 centímetro. Então, esse grande aí está se referindo à estatura dele, na tela. Na frase 2, esse grande homem aqui é porque ele é um cara nobre, ele é um cara valoroso, ele é um cara perfeito. Então, isso aqui é um atributo físico, isso aqui é um atributo comportamental. Então, grande tem valores semânticos diferentes. Grandes têm significados diferentes. É o que acontece na letra C. Olha aí. Quando a letra C falou, eu não sou rico, aqui está falando de dinheiro. Mas eu sou um pobre homem. O cara pode ser bilionário, mas ele fez tanta M na vida, ele fez tanto problema, ele foi tão sacaneado por todo mundo, coitado, pobre homem.
aí é um pobre, ou um pobre de espírito, ou um pobre coitadinho. Não é o pobre que se opõe a esse dinheiro. Muitas vezes um homem rico pode ser um pobre coitado. Não é o oposto de pobre e rico, porque o valor semântico é diferente. Agora, na letra E, olha só, ser corajosa é um atributo do comportamento dela. Ser covarde é um atributo do comportamento do filho. Então, a oposição semântica está na letra E. Você está vendo como é que um conteúdo que às vezes é fácil pode se tornar dor de cabeça? Então, aí na tela, se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um curso escrito Curso FGV 2024. O módulo 1, que é um curso modular, é o módulo referente às classes gramaticais. Então, como é que a banca FGV cobra morfologia? Nós acabamos de ver uma questão. A banca FGV cobra morfologia, não é só para você saber o que é um adjetivo. Ela associou a questão do adjetivo com o valor de sentido. Por isso ela falou de antônimo e sinônimo. Então, para você que vai fazer algum concurso organizado por essa banca, é importante que você saiba qual é o inimigo que você vai enfrentar. Então, vai lá e dá uma olhada no módulo 1, chamado Morfologia. Anotando o endereço? www.ricardoerce.com.br